Vamos lá, turma. Continuando. Sistema de equações, né? E agora mais um probleminha, um quarto exemplo, né? Probleminha que a gente pode usar as equações para o sistema de equações para nos ajudar, né? Um sistema, ou seja, um grupinho de equações. Então, questãozinha da Unicamp. A razão entre a idade de Pedro e a de seu pai é igual a 2 para 9. Então, vou falar o seguinte, a idade de Pedro Pedro e pai, né? Os dois começam com P, então já complica um pouquinho. Vou fazer o seguinte, olha que x é igual à idade de Pedro. Pedro, né? E y é igual à idade do pai de Pedro. Agora vamos colocar a letra maiúscula aqui, eu cometi esse probleminha aqui. Mas vamos lá. Então, ele falou que a razão entre a idade de Pedro e de seu pai é igual a 2 para 9. Então, eu vou fazer o seguinte, a idade de Pedro é x, está para a idade do pai dele, y, assim como 2 está para 9. Tá? Qual o significado disso? Que se o pai tiver 90 anos, o Pedro tem 20. Né? Essa é a ideia. Só que a gente não sabe exatamente quanto é, né? Se é 90 ou 20. Mas a razão é, para cada 2 anos que o Pedro tem de vida, o pai tem 9 anos. Ou seja, uma pessoa mais experiente. Isso é muito bom, né? Vamos lá. Depois disso, se a soma das idades é igual a 55 anos, ou seja, se eu somar essas duas idades, olha, pegar o x mais o y, Pedro mais o pai dele, e dá 55 anos, então Pedro tem. Quem é o Pedro, né? Pedro é o Y, ele quer saber isso, né? Y é a idade de Pedro. Então, a dúvida é quem é o Y. Bom, vamos lá. O que eu posso fazer, né? Primeiro passo, gente. A gente pode fazer o seguinte, né? Primeiro tem uma equação em cima, uma fração em cima, né? Embaixo não tem, então a gente pode multiplicar cruzado, né? Fazer o seguinte, olha, 9 vezes Y, 9 vezes Y, 9 vezes X, 9x, igual a 2 vezes y, 2y. Tá? Então, a primeira equação ficou assim, a de baixo continua x mais y igual a 55. Agora a gente pode escolher qual método, né? Eu acredito que da substituição ele é um pouco melhor nessa ocasião, tá bom? Se eu quero o y, então eu vou isolar o x. Por quê? Né? Se eu quero o y, eu vou isolar o x. Presta bem atenção, turma. Vamos lá. Se eu isolar o meu x, ó, x é igual a, passa o y para o outro lado. Então, 55, tá mais y, vai, menos y. Então, eu sei que x é igual a 55 menos y. Olha aqui, ó, x é igual a 55 menos y. X, a idade de Pedro, é 55 anos menos a idade de y. E aí eu vou substituir na equação de cima. Então, eu vou chamar de cima de 1, a de baixo de 2, e eu vou substituir a 2 na 1. 2 em 1. Então vamos lá. Quem é 1? Olha, 9x é igual a 2y. Então eu venho aqui, olha, no lugar do x, o que eu escrevo? Quem é x? 55 menos y. Então 9 vezes, no lugar do x, eu coloco 55 menos y. Igual a 2y. Então por que se eu quero y eu isolo o x? Porque como eu isolei o x e substituí, a equação fica só com y, que é justamente o que eu queria, né? A idade do pai de Pedro, né? Não é isso? Ah, não, professor, olha aqui, ó. Então Pedro tem. Eu queria justamente a idade do Pedro. Perdão, não tem problema, né? Chegando em uma das letrinhas, basta substituir que eu descubro a outra, ok? Não tem nenhum probleminha. A gente continua, toca o barco aqui. Foi até bom, né, essa explicaçãozinha para saber que eu posso direcionar a minha resposta, né? Mas então Pedro tem, ele quer Pedro, né? Não a idade. Os dois têm P, né? Você acaba se embananando. Mas vamos lá. Multiplicando. Quanto que vai dar isso daqui? 9 vezes 55. 9 vezes 55, 495. Então, 495 menos 9 vezes y. 9y igual a 2y. Continuando. Vamos lá? Eu vou isolar o y, então eu vou passar esse 9y para o outro lado. Vai ficar assim, 495 igual a
tá menos 9. Passou somando? Tá menos, ele vai mais 9y. Então, 9 com mais 2, 11y. E agora, passo 11 dividindo, né? Tudo bem? Passo o 11 dividindo, ou divide os dois lados por 11. Vai ficar y igual a 495 dividido por 11, 45. Então, aqui eu tenho y, né? Quem era y, né? Y é a idade do pai de Pedro. É a idade do pai de Pedro, mas eu quero a idade do Pedro, né? Então, Pedro tem. Bom, eu quero saber o x. Então, vou escolher uma equação. Nesse caso, como eu isolei o x, essa equação é a melhor que nós temos. Então, olha aqui, eu venho... Sabemos que x é igual a 55 menos y. Tá? Nós sabemos disso. Logo, dois pontos. X vai ser igual a 55 menos, quem é o y? 45. Certo? Então, x vai ser igual a 55 tira 45, 10, né? Essa é a diferença. 45 mais 10 dá 55. Então, olha aí. O Pedro tem 10. Pedro tem 10 e o pai tem 45. Então, vamos lá. Cadê o 10? Cadê o 10? Aqui. Resposta C. Então, resposta C de Ciro. Ou C de coração. Fechou? Valeu, turma.